ciclo de palestras da FUNVIC continua, dessa vez, nesse mês de outubro, o professor Francisco Sodero, ele que é pai do professor Fred Sodero aqui da FUNVIC, esteve presente, fazendo uma palestra, contando um pouco de sua história. Uma das curiosidades, né, o senhor professor, né, o senhor formado em pedagogia, formado em filosofia e tudo mais, os 3 filhos não se formaram como professor, mas hoje estão dando aula. Eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência que o senhor teve, né, que o senhor pode falar sobre um pouco da sua vida, né, e o senhor contando para a galera aqui, para os universitários que estiveram prestando atenção aqui, tanto alunos do Fred e outros alunos de outros professores. Para mim foi um prazer enorme estar aqui nessa noite para poder conhecer esse ambiente universitário que tanto cresce, né, no Vale do Paraíba, para agradecer aos alunos que durante minha enfermidade, no primeiro semestre, rezaram muito por mim, isso foi importante, e poder participar também desse encontro para falar de uma experiência de vida, né? Eu completei 50 anos de magistério, então 50 anos de caminhada, de ensino, pesquisas e extensão, e que eu pude tentar trazer um pouco disso para os alunos. Mas, sobretudo, colocar essa experiência de vida, né, uma forma de poder dar um significado para a vida deles. Ou seja, o que uma pessoa de uma outra geração, chamada de Baby Boom, né, tem a dizer hoje para uma geração YZ do século XXI. O que mudou em termos profissionais e o que ficou de importante que tem continuidade, para que eles possam então entender um universo das diferentes profissões que eles irão abraçar no futuro. É muito importante pessoas que têm experiência de vida, né, vir contar um pouco das histórias para os alunos que vão sair daqui para o mercado de trabalho, seja daqui a quantos semestres, né? Porque é bom eles terem uma base já para eles saberem que vão enfrentar no mercado de trabalho, não é isso, professor? Isso. Mas, sobretudo, eu falei sobre valores, né? O posicionamento pessoal, individual, frente ao trabalho, frente às pessoas, né? Como é que se dá esse relacionamento, como é que aconteceu comigo, nessa luta, né, que foi sempre de trabalho, de estudos, né, para poder chegar hoje a um tempo mais tranquilo como estou hoje. Mas perceber que nada é fácil, né, tudo se conquista, e os jovens de hoje fazem parte de uma geração que, pela primeira vez na história, tem todos os instrumentos em mãos para mudar o mundo, principalmente mudar o seu mundo. Para encerrar, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa curiosidade que o senhor contou estando presente aqui, né? O senhor 50 anos de magistério, os 3 filhos não se formaram na área de magistério, mas os 3 dão aula. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que é para o senhor ver isso. Eu acredito que os meus filhos eles tenham assim, admirado a profissão de professor, mas eles viram as dificuldades pelas quais a gente passava. E ter um pai trabalhando o dia todo, manhã, tarde, noite, todo dia, toda semana, o ano inteiro. E como eles já fazem parte de uma outra geração, me parece que eles perceberam o seguinte: eu não quero tudo isso para mim, né? Tanto trabalho, tanto sacrifício, numa profissão. Então, eles não enveredaram para a área do magistério. Uma foi para a engenharia, foi formada em engenharia química. Os rapazes foram para o direito, formaram em direito. Todos eles exerceram a profissão que escolheram, mas com o tempo eles começaram a perceber, né, que era bom ser professor, e hoje estão trabalhando com muito entusiasmo nessa área do magistério. Inclusive o Frederico, o professor Fred, como chama aqui, né, aqui na faculdade. Para encerrar, o que o senhor diria de motivação para essas pessoas que estão se preparando agora e tal, como o senhor falou, uma nova geração aí, a geração YZ? Eu deixei para ele 3 mensagens. Primeiro, que eles têm que, na profissão, saber ouvir. Ouvir e servir. Sem isso, nenhum profissional alcança a liderança e alcança o renome na sua área. Segundo, que é preciso ter um comprometimento com o serviço, com o trabalho, né, com o que escolheram. E, finalmente, a paixão. Fazer o que gosta, que se interessa e com paixão. Os resultados vêm logo em seguida, naturalmente. Mais algo que queira acrescentar? Eu queria parabenizar aqui a faculdade, os alunos, porque eu vi uma plateia muito atenta, muito interessada.
Eu falei por mais de 1 hora e percebi que em nenhum momento, né, houve uma distração. Isso facilitou meu trabalho e poder raciocinar e tentar passar o melhor que eu podia passar, né, para eles durante essa noite. Muito bem, agora vamos falar com o Frederico Sodero, o professor Fred, né, que teve essa emoção, essa diferença, assim, que não é todo dia que a gente traz o pai para poder fazer uma palestra com os alunos, independente do que aconteceu nesse ano de 2014. Fred, eu queria que você falasse um pouco como é que é para você ver o seu pai hoje se apresentando aqui para a galera, contando experiências que vocês viveram mesmo na família e tudo mais. Gil, para nós, principalmente para mim, para minha família como um todo, foi muito gratificante, né? Poder ver meu pai aqui na nossa casa, falando para os nossos alunos da sua vida, da sua experiência. Isso para mim já era uma intenção antiga. E aí foi bom ter acontecido esse ciclo de palestras e ter aparecido essa oportunidade de trazer meu pai aqui, para falar um pouquinho da formação dele, da história de vida, das dificuldades, dos projetos que ele tocou e ainda toca, né? Como uma forma de motivar, de exemplificar que é possível ter sucesso profissional com muito empenho, com muita dedicação, com muito estudo. A ideia era trazer para esses alunos da administração, da RH, da logística, mais um exemplo, assim como foi o nosso querido Jota, né, no mês passado, com a palestra dele, que foi muito bacana também. Foi então interessante poder ter, na noite de hoje, o professor Francisco Sodero, meu pai, aqui, falando um pouco da história de vida dele, da família, do seu dia a dia, dos seus desafios e da sua vitória, né? E também foi muito importante para nós, enquanto família, poder ver meu pai aqui curado e agradecendo pelas orações que essa instituição fez por ele e que resultaram na sua liberação de todo o mal que ele passou esse ano. Então, para mim, pessoalmente, é também uma vitória importante isso. É um momento ímpar vê-lo aqui na minha casa, falando para os meus alunos que eu tanto amo, que eu tanto cuido, inteiro, curado. Isso para mim acho que não vai ter outro momento que se assemelhe a isso. Foi legal que, como você disse, né, seus alunos, né, você dá aula para eles e tudo mais, e hoje eles viram seu pai passando um pouco da história, da experiência, né, mostrando um pouco do que o filho virou no mercado de trabalho hoje. Eu acho que era uma curiosidade também dos meus alunos, né? De conhecerem meu pai e ver um pouquinho mais da história do meu pai, que também tem, obviamente, participação, né, na minha vida. Eu falo muito do meu pai na sala de aula e eu acho que também tinha essa curiosidade por parte dos alunos. Por isso que eu acho que a gente teve um quórum interessante hoje, todo mundo participou e prestou bem atenção nas palestras. Foi interessante hoje. Para encerrar, eu queria que você contasse um pouco dessa curiosidade, né? Que o seu pai, como disse, seu pai 50 anos de magistério, os 3 alunos não se formaram, mas hoje em magistério, mas hoje estão exercendo o trabalho de professor. Eu queria que você contasse um pouco dessa curiosidade. Eu acho que na própria palestra ele comentou da vinculação da família, né? Ele mostrou uma foto lá da minha bisavó, da minha avó, dos meus tios avós, né? Todos professores. Então eu acho que é um caminho natural, algo que, independente da formação técnica científica como magistério, né? Eu acho que a opção dos 3 filhos dele de seguirem as aulas é de fato a semente que foi lançada, né? E que a gente acabou abraçando e é uma cachaça que a gente não consegue desgrudar, de fato. Você tinha pensado em ser professor, pelo menos, ou não? Então, eu sempre gostei, né? Mas durante a faculdade que isso despertou, de fato, mais fortemente em mim, o fato de lecionar. Fui monitor de Direito Civil e, a partir daí, tinha a intenção clara na minha cabeça de seguir para a linha do magistério do ensino superior.